palavra agora, Dr. Renato Vilela, secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Bom dia a todos. Gostaria de saudar a mesa, a todos os presentes. Eu não vou fazer uma palestra estruturada, né? Elas não faltarão ao longo desse evento. Eu vou pensar alguns pontos, alguns temas que eu acho que são relevantes, temas esses das mais diferentes naturezas, mas que hoje eu acredito que eu dificilmente poderia estar aqui e não tocar nessas questões. Até para me facilitar um pouco a vida, por sorte, ou então confirmando a importância desses temas, vários deles foram aludidos ao longo dessa abertura. E eu acho que particularmente importante nós estarmos pensando, e eu tenho certeza que isso vai ser colocado ao longo desse seminário, nos impactos, como o Rodrigo bem levantou, as questões associadas à crise econômica, à crise institucional, política, ética, ou seja o que for, que nós estamos vivendo. Quer dizer, a tempestade perfeita que o Brasil atravessa nesses meses, ela nos obriga, ainda que nesses tempos o tempo para reflexão é muito curto, mas nós temos que nos organizar, dedicarmos tempo para refletir sobre essas questões, principalmente os agentes fiscais, que temos a obrigação de prover recursos para o Estado cumprir suas obrigações em termos de políticas públicas. Então, concatenar essas questões, concatenar a crise macroeconômica, fiscal, etc., com a necessidade de gerar impostos, de financiar o setor nesse momento. No momento também que se discute, que está em andamento discussões bastante aprofundadas sobre reforma, aquilo que devia ser chamado de reforma tributária, mas, por algum motivo que escapa um pouco à nossa compreensão, ela se concentra apenas no ICMS. Tudo bem, o ICMS talvez seja o mais complexo dos tributos, mas tem outros que estão chegando perto em termos de grau de complexidade. Então, na realidade, focar as discussões no ICMS, eu diria que, além de injusto, principalmente é contraproducente, porque a cada dia uma reforma do ICMS tem uma capacidade de melhorar, a sua capacidade diminuída de melhorar o sistema tributário como um todo. A Miriam fez uma avaliação muito lúcida em relação a tudo isso que eu estou chamando de tempestade perfeita, e o papel que categorias como os auditores fiscais em alguns estados, agentes fiscais aqui em São Paulo, têm nesse momento. O Roberto mostrou, acho que principal, uma coisa que para mim chamou muita atenção, a importância que esse evento está sendo dado no Brasil inteiro, né? Na hora que ele fez a chamada dos vários estados aqui, quase todos os estados da federação estão presentes, mostrando que não é porque foi São Paulo, não é porque o momento é um momento delicado, mas principalmente pela qualidade das pessoas que virão aqui e estarão discutindo esses temas muito importantes. O Arthur, pena que eu não vou estar aqui na parte da tarde para assistir a discussão dele sobre o IVA em outros países. É sempre um assunto muito interessante que eu gostaria de discutir, mas, infelizmente, eu não vou estar. O nosso amigo Eurico, falando também um pouco da nossa situação, mas eu acho que ele para explicar as questões do momento que o Brasil está vivendo, ele trouxe causas de caráter estrutural, principalmente na questão que ele chamou da falta das instituições, da falta do direito, e que, no final, de alguma forma, ele aponta uma solução, que é a gente tentar ainda mais, o Brasil já é um país com certo grau de transparência, mas aparentemente não suficiente.
Então, e particularmente na questão tributária, eu não posso deixar de concordar, inclusive publicamente com ele, que nós temos muito a avançar em termos de transparência nas práticas tributárias, e não só nos estados, mas também, principalmente, no governo federal. E Rolf claramente falando da importância da questão tributária, aquilo que nós estamos mais uma vez, reafirmando aqui. Um assunto que, infelizmente, eu não vou me furtar, eu não devo me furtar a mencionar, foi tocado em algumas questões, alguns dos nossos palestrantes, a realidade está aqui, não adianta, nós não somos avestruzes, nem costumamos varrer a poeira para debaixo do tapete. São essas questões que estão vindo à tona em relação à Operação Zinabre e coisas do gênero. O que me preocupa não é o efeito que isso possa ter acerca nos agentes fiscais. É evidente que isso causa certo desânimo, causa certa apreensão, mas é uma categoria que, principalmente, ela se destaca pela elevada formação, pelo elevado nível de ética, e vai saber lidar com essa questão de maneira madura, não tenho dúvida alguma a respeito disso. Na Secretaria de Fazenda, ela tem essa tranquilidade, ela vai colaborar, evidentemente, com as autoridades naquilo que for necessário. A gente sabe que essa não é, e isso é que é o grande ponto que eu queria trazer. De um modo geral, está se construindo, está se tentando criar uma falsa impressão de que isso é algo sistêmico. E não é. Os senhores sabem melhor que eu que isso não é uma questão sistêmica. E toda a minha discussão em relação a essa questão, seja com outras instituições que estão envolvidas no processo, seja com a própria imprensa, é desconstruir essa ideia que hoje é muito, vamos dizer assim, charmosa, de você procurar grandes esquemas de corrupção para você poder ter um espaço maior na mídia, para você posar como o grande defensor da moralidade, quando, na realidade, o que você está se fazendo são questões pontuais, são questões que a própria instituição Secretaria de Fazenda identificou, seguiu o caminho normal, que leva depois o processo para outras esferas da administração pública. Nada mais, nada menos que isso. E o que eu tenho tentado fazer, basicamente, são duas coisas. Primeiro, tentar desmistificar essa história de que há, de fato, uma grande máfia, de que há um problema de ordem sistêmica. E, segundo, mostrar que a carreira, os auditores fiscais, os agentes fiscais de renda do Estado de São Paulo, na sua esmagadora maioria, são pessoas sérias, são pessoas que trabalham, são pessoas que não compactuam, e, muito pelo contrário, existem mecanismos dentro da própria Secretaria que, se podem ser aperfeiçoados, se puderem ser aperfeiçoados, serão aperfeiçoados, mas já tem mecanismos que foram capazes de, entre outras coisas, identificar uma série de problemas e iniciar o processo de saneamento desses problemas. Então, me desculpe se eu estou me estendendo um pouco demais num assunto que não é agradável, mas eu acho importante deixar claro que a minha avaliação, a avaliação da Secretaria de Fazenda, é uma avaliação de que esse é um momento, esse é um passo que tem que ser tomado. É uma grande corporação, é uma grande organização, como toda grande organização, tem esse tipo de problema. E que a Secretaria de Fazenda rejeita de forma veemente a tese de que isso é algo sistêmico, de que isso é algo que possa ser comparado a uma grande organização. Não é, e isso vai ficar claro, sem sombra de dúvidas, de forma muito evidente. Voltando um pouco para aquilo que eu gosto de fazer, que é falar de crise, nós estamos realmente num momento em que todos nós estamos qualquer um, analista, operador de políticas públicas, seja o que for, está tomado por surpresa e está tentando respirar fundo e verificar para onde vai, botar a cabeça um pouco fora da confusão, entender o que está, todas as dimensões do que está acontecendo e tentar se posicionar. O Estado de São Paulo tem uma característica que é boa e ruim, né?
a parte ruim já passou, espero que a boa não demore muito, que é um pouco antecipar, até pelo fato de ser uma economia muito calcada, muito concentrada no setor industrial, de um modo geral, a crise chega em São Paulo e termina um pouco em São Paulo antes de se espalhar a recuperação pelo resto do país. Bom, a primeira parte, como eu disse, a gente já viu, né? Vamos agora esperar que lá no Planalto Central desça um pouco de bom senso em todos os atores que têm papel de acabar com essa crise, de reduzir o seu impacto sobre a população, se conscientizem de que há muito o que fazer, os processos podem vir a ser demorados, mas não necessariamente precisam ser demorados, né? A gente viu agora, para o bem ou para o mal, a agilidade que alguns órgãos do poder público, particularmente o Poder Legislativo, a agilidade que eles têm quando eles querem ter, né? Então, vamos esperar que essa mesma agilidade que foi demonstrada recentemente, ela seja utilizada também naquilo que vai fazer com que a gente consiga começar a trilhar o caminho da superação da crise, que a gente comece a poder apontar para a população, apontar para os administradores públicos que já podemos voltar a pensar um pouco mais na frente, já podemos voltar a pensar em médio prazo, a retomar os nossos pensamentos estratégicos, a pensar novamente em alavancar recursos para investimentos e, principalmente, efetuar esses investimentos. Aí sim, eu acho que a gente tem condições de voltar a discutir de forma mais profunda, coisa que nós fizemos, de alguma forma, ao longo do período em que a economia estava mais estável e em franco crescimento, que é justamente a questão da reforma do nosso sistema tributário. Quer dizer, eu não vou aqui ficar repetindo as mazelas do nosso sistema tributário, apenas lembrando que ele tem uma característica que talvez seja a sua única característica positiva e é aquela que explica a sua resiliência, a sua persistência, é a capacidade arrecadatória. Se há algo que o sistema tributário brasileiro sabe fazer, é arrecadar. Então, isso explica a sua persistência e isso explica o fato de que ele está meio numa armadilha, no sentido de que a gente não consegue sair dessa confusão, vamos dizer assim, desse conjunto perverso, porque ele é um bom gerador de receita. E o Brasil tem uma outra característica, que aí eu vou sair um pouco da área tributária, que é o que eu digo que é a maior característica da atuação do sistema público brasileiro, a principal característica, e que explica o nosso elevado nível de carga tributária, que é o fato de que o setor público brasileiro está acostumado a gastar de forma descontrolada. Descontrolada, que eu digo, em montante, né? Não em controle interno, externo, seja o que for, né? E esse descontrole, esse crescimento, ele se mostra, ele ocorre basicamente porque há um erro estratégico da sociedade brasileira, um erro estratégico daqueles que buscam melhorar a operação do setor público de um modo geral, quando vão ao Congresso demandar aos deputados, aos representantes da população, demandar mudanças, demandar reformas. Para cada 9 pessoas que vão ao Congresso, para cada 10 pessoas que vão ao Congresso, 12 ou 11 pedem para reduzir a carga tributária. Eu também peço, né? Até porque depois das 10 da noite, antes das 7 horas da manhã, eu também sou contribuinte, né? Então, eu também penso, também acho, concordo com isso. Só que, na minha visão, eu não sei, eu gostaria de partilhar com os senhores para que a gente possa discutir mais adiante, a minha visão é que a carga tributária não vai reduzir. Nós temos um sistema tributário com problemas de duas naturezas. Primeiro, a péssima qualidade, a sua extrema complexidade. Isso é um ponto. Segundo, o tamanho. Ele é extremo, por nível de serviço prestado, ele é muito grande, né? E solucionar esses dois problemas de forma simultânea num momento de crise
é algo particularmente complicado. Então, aí, nessas horas, é bom a gente voltar um pouco para tentar entender o porquê das coisas, tentar entender como é que essa situação se aflora. E eu vou aproveitar, vou correr o risco de deixar as pessoas com um pouco mais de idade, com um pouco mais de cabelos brancos na cabeça, um pouco aborrecidas, porque eu vou falar algo que eles já sabem. Mas, como eu estou vendo aqui um grande número de pessoas mais jovens, pessoas que provavelmente nem viveram o período inflacionário, pessoas que não sabem o que é o RV, etc., eu vou correr o risco de aborrecê-los e contar um pouco dessa historinha, um pouco da minha visão em relação a como a gente tem que avançar. Ao longo dos últimos 30 anos, nós que tínhamos um sistema de orçamento que foi definido na década de 60, bastante avançado para países emergentes, nós, de alguma maneira, descansamos e não buscamos o aperfeiçoamento do sistema orçamentário, nós não acompanhamos as técnicas mais modernas, sequer de contabilidade pública, sequer de orçamentação, que foram sendo desenvolvidas no resto do mundo ao longo das décadas de 70, 80, 90, principalmente as mais recentes. Continuamos com as nossas práticas antigas por vários motivos. Um motivo é a natural acomodação, outro motivo é o fato de que o Brasil é uma federação com 6 mil e poucos entes, o que é claramente incoordenável, né? A gente fala na coordenação federativa, mas a coordenação federativa é algo que, se a gente for levar ao pé da letra, é impossível de se fazer. Porque, por esses motivos, a grande e a rápida melhoria da tecnologia de trabalho, dos processos que a gente viu em termos de administração tributária, eles não foram replicados no outro lado do orçamento, no outro lado das contas públicas, né? Eu acho que aqui, daqueles que aqui estão, eu identifico uma pessoa que sabe isso muito bem, que foi quase que um Don Quixote lutando sozinho em relação a essa questão da melhoria da contabilidade pública, da introdução das boas práticas. Eu não digo Don Quixote, porque o Don Quixote não ganhou, e o Nelson conseguiu emplacar toda essa ideia que ele tinha quando estava no Ministério da Fazenda, forçando um pouco a barra no Tesouro Nacional, no Ministério do Planejamento, também na sua passagem pelo Ministério do Planejamento, para a melhoria do sistema de contabilidade pública brasileiro, para a melhoria do orçamento, um sucesso muito maior na área de contábil, e na área do orçamento nós ainda estamos devendo ao Nelson o chegar perto das ideias que ele sempre colocou. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando porque são das mazelas do orçamento que vêm dois grandes problemas que nós temos e que vão, como vocês vão ver daqui a pouquinho, puxam a carga tributária e tornam ela, vamos dizer assim, rígida para baixo, né? A gente gasta muito, a gente gasta mal, e a gente não tem a menor ideia do que a gente gasta, né? O brasileiro, né, ele tem algo que eu costumo chamar da síndrome do policymaker preguiçoso, né? Qualquer deputado, qualquer prefeito, presidente, ministro, etc., ele acha que, se ele vincular uma fatia do orçamento a um determinado gasto, ele cumpriu o papel dele nessa existência, né? E que, automaticamente, todos os problemas daquela área vão se resolver pelo fato de que 25% da receita do tributo está lá, definida, que tem que ser gasto naquela área. E pronto. Ou então, se é um pouco mais sofisticado, ele vem com a seguinte proposta: bom, o gasto em custeio, o gasto corrente não pode passar de 10% do PIB. Ótimo. Qualquer um pode pensar numa coisa dessa, sabe? O problema é como fazer. Nós não temos instrumentos para fazer esse tipo de coisa, né? Criar uma regra que é inaplicável, ela simplesmente vai causar distorções em outras áreas, às vezes conexas, próximas, e às vezes completamente diferentes do outro lado do horizonte, que você não tem nem ideia de onde é que a coisa vai estourar.
E é exatamente o que acontece com a gente. A gente tem um sistema, tem um orçamento completamente rígido, para sempre, né? Não tem nenhuma provisão para mudar as vinculações de receita, né? O país muda, a tecnologia muda, entre 88 e os dias atuais, muita coisa aconteceu, inclusive a minha filha virar uma mulher, né? Se você, 30 anos atrás, quando você vê a tecnologia dos serviços, entre, por exemplo, educação e saúde, cresceram, a estrutura de custos, as funções de produção de cada uma dessas áreas mudaram completamente. Faz sentido você ter 25% numa área, 12% na outra? O contrário não seria talvez melhor? Faz sentido você ter um negócio esculpido a ferro e a fogo na pedra que desceu lá do Monte Sinai, dizendo que você vai ter que gastar o resto dos tempos 25% em educação? Eu não gosto nem de citar para não parecer que eu sou contra, mas... Né? Não faz sentido. O que é que faz sentido? Faz sentido você, por exemplo, ter vinculações temporárias. Faz sentido você dizer o seguinte, não, durante o período deste PPA, eu vou estar gastando tantos por cento da receita em segurança, por exemplo. Eu vou estar gastando tantos por cento da receita em inovação tecnológica, em pesquisa, etc. Isso é um ponto, isso é o macro. Mas você tem depois, outra coisa que não se verifica aqui, é que a nossa contabilidade pública e o nosso orçamento ainda não permitem que a gente faça isso de forma eficiente, porque a gente não mede, né? Eu não me lembro onde é que eu fui que eu li, provavelmente foi quando eu estava fazendo o ciclo básico de engenharia, que eu tive o bom senso de não terminar, eu li que assim, não, se você não consegue medir, não existe. Mais ou menos, né? Mas, assim, se você não consegue medir, você não consegue atuar em cima, você não consegue melhorar. E é isso, a gente não consegue medir quanto gasta. A gente gasta mais em percentagem do PIB, que a gente gasta tanto quanto a Coreia do Sul. Agora, você pega os indicadores. O que acontece se a gente for pegar os indicadores de educação da Coreia do Sul com os indicadores de educação do Brasil? Nada, porque você não vai achar indicador de educação no Brasil. Os indicadores de educação no Brasil não prestam, porque a gente não tem contabilidade perfeita para isso. Então, o que acontece? Acontece que a gente cria esses mecanismos de decisão, que são completamente distorsivos da forma de fazer política pública, da forma de gastar no país. A gente cria políticas que a gente não tem certeza se vão dar certo, depois não sabe se deram certo porque você não conseguiu medir. E essas políticas se perpetuam, né? Você, em suma, gasta muito e gasta mal, né? Eu tenho convicção, só que eu não consigo medir, que hoje, assim como a corrupção, mas esse não é o nosso assunto principal aqui, assim como ela, a ineficiência hoje se mede em pontos percentuais do PIB. Ela é um problema macroeconômico que o Brasil tem hoje. Por quê? Vou dar só um exemplo, tá? Eu, como secretário de Fazenda já há alguns anos, o meu maior medo é que ter um excesso de arrecadação do ICMS na última semana do ano. Se eu estou planejando que vou ter uma arrecadação de 100 e tenho uma arrecadação de 200, eu tenho pena do secretário de Educação, eu tenho pena do secretário de Saúde, que eles vão ter que arrumar um jeito de gastar 30 ou 12 milhões em uma semana ou menos. Não há quem possa fazer isso de maneira eficiente. Ou ele, preventivamente, já fez algumas coisas lá atrás e que estão engatilhadas para acontecer se tiver a receita, piorando o desempenho na maior parte dos casos, né? Ou então ele não vai gastar, ele vai gastar mal, vai desperdiçar dinheiro, tá? Vai jogar dinheiro fora. Então, fica-se naquela dificuldade de organizar. Como é que alguém pode pensar, como é que alguém pode discutir eficiência num cenário desse? Isso é só um caso, tá? Eu poderia passar aqui o resto do tempo exemplificando esses pontos. Mas, voltando para a nossa questão aqui, é por isso que nosso gasto não cai. É por isso que a gente gasta muito mais do que a gente arrecada. É por isso que a gente tem déficits estruturais nas nossas contas públicas. E eu fico bobo, quer dizer, eu fico mais bobo, né, quando eu chego no Congresso e nunca ouvi ninguém pedir para reduzir gasto público. O Congresso só faz aumentar, só faz enrijecer.
Então, ele cria as condições e depois vem posar de vestal, dizendo que, não, eu sou contra o aumento de carga tributária. O aumento de carga tributária não pode passar aqui de jeito nenhum. Ué, se aumenta o gasto e não deixa aumentar imposto, você está condenando o país ao desequilíbrio estrutural. Está condenando o país, no limite, à volta de inflação, a todos os problemas que nós tivemos e passamos. Suamos sangue para conseguir reduzir nos últimos anos. Então, de alguma maneira, eu não sei exatamente como fazer, mas assim, toda vez que eu converso com líderes empresariais, particularmente aqueles que vêm pedir redução de imposto lá na Secretaria de Fazenda, eu digo assim, olha, gente, o problema não é o imposto, o problema é o gasto. Aliás, o problema é o imposto, sim, mas ele não é a causa. Ele é simplesmente um daqueles efeitos que eu estava falando, não esperados, da disfuncionalidade do nosso gasto público. Então, é o seguinte, nós temos que fazer, a gente não pode sair do problema. A gente não pode deixar de atacar, de melhorar o sistema tributário, naquilo que for possível, porque a questão do gasto não está no radar de ninguém. Então, nós, como gestores, como agentes fiscais, nós temos, sim, que continuar buscando transparência na área tributária, melhoria de arrecadação, melhoria de técnicas, de processos, etc, etc, etc. Mas é bom que se saiba, tá? E é bom que fique claro para todo mundo, que nós só vamos conseguir melhorias marginais, porque a questão fundamental não está sendo atacada. E outra coisa, enquanto os secretários de Fazenda e, eventualmente, o ministro da Fazenda eles não têm ninguém chegou para nenhum secretário de Fazenda nesse país, nesses últimos anos, e falou assim, olha, eu quero que você reduza a receita. Não. Ou quero que você melhore o nosso sistema tributário. Não. A obrigação do secretário de Fazenda é fechar o orçamento no final do ano. E ele vai fazer aquilo que tiver que fazer para fechar o orçamento no final do ano. Essa é a questão. Então, a gente tem que entender um pouco, chamar isso de a economia política da questão um pouco pretensioso, mas mais ou menos por aí. A gente tem que entender exatamente como a banda toca. Qual é a causa remota? Qual é o efeito, a cadeia de efeitos que desaguam num sistema tributário que arrecada muito, que arrecada demasiado, que está cada vez mais complexo, está cada vez mais difícil de administrar. Nós estamos começando a trazer, e aí a substituição tributária claramente é um exemplo disso, que é um excelente instrumento, etc, etc, etc. Eu estou cansado de receber empresários pedindo para que os setores dele entrem em substituição tributária, porque eles não aguentam a concorrência desleal daqueles aqueles que evadem o sistema tributário normal. Então, mas a substituição tributária trouxe um grau de complexidade, um grau de dificuldade, algumas delas não previstas quando a substituição tributária foi criada, que fazem com que a gente tenha vamos dizer assim, um excelente sistema, um excelente procedimentos, teoria e o diabo a quatro, mas é disfuncional, mas mata o empresário, mas dificulta a atividade econômica. E tudo isso, a gente, não vou dizer que seja a única, mas eu acho que a gente tem que olhar de uma forma mais ampla. Eu acho que a gente tem que continuar estudando, a gente tem que estar discutindo reforma tributária, a gente tem que estar melhorando o ICMS, se for isso, se a sociedade achar que a culpa de a causa de todos os males é o nosso ICMS, que assim seja. Ele não é bom e a gente tem que melhorar. Mas ninguém pode estar esperando, e isso é a nossa obrigação, estar trazendo para a sociedade, ninguém espere que isso vai ser a solução de todos os males. Né? Vamos supor, a gente faz uma reforma, melhora o ICMS da maneira que der, mas não vai ser suficiente para solucionar isso. É um assunto estranho para trazer num seminário organizado pela Fresp, mas olha lá, o ICMS está crumbling, o ICMS está se desmoronando, e a gente está aqui, o Bernard, quanto tempo está aí trazendo um negocinho aqui, passa uma colinha ali, etc. Mas
Enquanto a gente não organizar o gasto, enquanto a gente não der transparência para o gasto, enquanto a gente não conseguir fazer com que efetivamente se gaste de uma maneira eficiente, reduza. Olha, a gente fala em problema de produtividade no país, ninguém mediu a produtividade no setor público. Deve ser uma das piores do mundo. Recursos, unidades de serviço prestado ou bem oferecidos por recursos gastos, por hora trabalhada, ninguém sabe, porque você não tem como medir, mas eu aposto que deve ser em níveis africanos. Então, por aí. Né? Eu espero que vocês tenham, eu tenho certeza que vocês terão 3 dias, 2 dias e meio agora, muito produtivos. Eu, sinceramente, estou extremamente chateado por não poder estar aqui com vocês. Confaz, aquelas reuniões do Confaz extremamente objetivas, rápidas e definidoras de todas as questões, mas eu vou estar lá, faz parte. Mas certamente vocês vão estar fazendo os proceedings do seminário e aí eu vou ler com muita calma. Gente, obrigado, desculpe pelo desabafo. Tenham um bom dia.